Então, pessoal, está aqui o nosso AVA. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre parafuso. Então, a gente vai ver classe de resistência, representação simbólica e os tipos de cabeça de parafuso. Então, vamos lá com a primeira parte, que é a classe de resistência. E tem aqui um outro exemplo. A classe de resistência, ela aparece dessa maneira que está aí disposto para vocês em tela, para se observar. Então, geralmente aqui, isso com relação aos parafusos sextavados, tá bom? Tá aqui 5.8. Beleza, o que quer dizer 5.8? Nós vamos ver também. Essas linhas aqui, só para lembrar logicamente que vocês já sabem que isso é a linha traço ponto, representa aqui o centro, esse é um parafuso com a cabeça sextavada, nós vamos ver os tipos daqui a pouco, tá? Então vamos lá. Isso aqui tudo já está no material de vocês. Então eu tenho aqui um exemplo. Como é que eu faço para entender o que tá disposto na cabeça de um parafuso sextavado, por exemplo? Lá vai ter a marca do fabricante, isso não é padrão. Isso, por exemplo, a Caesar, que é uma grande marca, grande produtora de parafuso, costuma colocar a marca na cabeça do parafuso, mas isso não acontece sempre. O que acontece sempre é ter a classe de pressão no parafuso. Então aqui tá, a gente viu o nosso exemplo aqui, 5.8. E aqui nós temos 8.8. O que isso quer dizer? Esse primeiro 8, a gente vai multiplicar por 100 e vai representar o limite de ruptura na atração. Vocês que têm aula vão ter aula de ensaios, né? Então vocês vão ter um pouco mais de noção do que isso quer dizer. Ruptura na atração é dada em Newton por milímetro quadrado. Então, nesse caso, é 8 vezes 100, 800. Nesse outro caso aqui, que é um exemplo que eu dei, está aqui 5.8. Então, no caso aqui é 5 vezes 100, 500 Newton por milímetro quadrado, que é quanto ele aguenta no limite de ruptura à tração. A classe de resistência é o outro dígito, no caso o decimal, que é um valor percentual. 8.8, 8 vezes 100, 800. 800 newton por milímetro quadrado, que representa o limite de ruptura à tração. Já a casa decimal vale o percentual do limite de escoamento nominal, ou seja, vale 80% do valor do ruptura à tração. Então, 80% de 800, 640 newton por milímetro quadrado. Então, nesse caso que aqui se apresenta, a gente tem aqui 500 Nm por milímetro quadrado, por causa do 5, e 80% dele dá 400 Nm por milímetro quadrado. Então, o limite de escoamento, nesse caso, seria 400 Nm por milímetro quadrado. Então, é assim que se interpreta a classe de resistência, o que está aparecendo na marcação na cabeça do parafuso. Então, 8.8. O primeiro dígito é ligado ao limite de ruptura tração, só multiplicar por 100. Se fosse 6, era 600. Esse limite de resistência, ele é importante para evitar a ruptura do parafuso. Tração é quando você aplica a carga no sentido axial, saindo, né, para fora. Então é para evitar que ele se rompa trabalhando. Por exemplo, digamos que ele seja um parafuso de guindaste, e o guindaste está lá trabalhando, ele não pode romper do nada e causar um acidente. Então, o limite de resistência é para evitar que se chegue nesse limite e que ele acabe se rompendo. E também, já no outro caso, da outra casa decimal, que é o escoamento nada mais é que deformação. Então, é para evitar que a deformação ocorra. Qual é o meu limite de carga que eu consigo suportar? Nesse caso, em tela, é o 640 newton por milímetro quadrado. Milímetro quadrado é a área. Então, na área de 1 milímetro quadrado, eu consigo suportar 640 newtons. Então, é o máximo de carga que eu conseguiria suportar antes de fazer uma deformação no material. Então, isso é para segurança. Eu não vou pegar um material que resiste a 800 newton por milímetro quadrado e colocar com uma carga de 1.000 newtons. Então, eu vou colocar menos. Então, isso é um quesito de segurança para evitar acidentes e também dar garantia à execução da atividade industrial, porque eu tenho que ter confiança no material. Então, existem os fatores de segurança.
muito ligados ao limite de resistência do material. Se a classe 8.8 é diferente da classe 5.8 que eu apresentei aqui antes, né? Porque consegue resistir muito mais. Tem um limite de escoamento maior e tem um limite de ruptura de tração maior. Logo, esse parafuso de classe 8.8 tem resistência maior. A tendência seria essa aí mesmo, João Paulo. O parafuso ele se deformaria. Então, tem que levar em consideração a área também, logicamente. Mas o parafuso se deformaria. Então, isso que você está propondo, a tendência é que não aconteça. Se acontecer, é uma falha no projeto de engenharia. Então, isso é comum, sim, mas gera muitos problemas. Geralmente, o engenheiro que faz uma bobagem dessa acaba sofrendo algumas sanções, o que não é nada legal. Então, o que eu quero que vocês entendam é como se interpreta esse tipo de situação. O primeiro dígito, multiplica por 100, é o limite de ruptura à tração. O segundo dígito vai pegar o valor que a gente obteve no primeiro dígito, multiplicar por 80% e vai ser o limite de escoamento desse parafuso. Pronto. É basicamente isso. Esse material já está disposto no AVA, tá bom? Se alguém for com dificuldade ou se quiser revisar, basta acessar o AVA ou essa aula aqui que está sendo gravada e que posteriormente será disponibilizada para vocês. Então, vimos aí já a classe de resistência. Representação simbólica. Como que eu represento no desenho, que é o nosso foco aqui, como que eu represento um parafuso? Então, vocês podem ver aí o caso em tela, é um parafuso sextavado. Vocês podem ver pela cabeça aqui, a cabeça de cada um desses parafusos. Como que eu faço para representar? Eu tenho L, que é o comprimento útil, que seria aquilo, a parte da fixação, né, do parafuso. E eu tenho a parte separada, que é da rosca, e tem o diâmetro D, no caso representado aí por D minúsculo. Para representar a rosca, eu tenho que saber o passo. Isso a gente viu na semana passada. A rosca pode ser representada por uma linha contínua, como é o caso à esquerda, da imagem à esquerda, ou como uma linha tracejada, que é o caso da imagem à direita. Vou dar um zoom aqui para facilitar para vocês. Pronto, aqui na imagem à direita, nós temos aqui uma linha contínua para representar a rosca. Perdão, na esquerda. Na imagem à direita, nós temos uma linha tracejada. Eu costumo fazer uma linha tracejada. Não quer dizer que, como eu disse, como está aqui na anotação para vocês, ambas as representações podem ser adotadas. Então, quando vocês forem fazer um parafuso, independente da cabeça dele, vocês podem escolher entre tracejado e linha contínua. Então, são as formas de representação. Lembrando sempre que nós temos o comprimento útil e tem o comprimento da rosca. Útil, toda a parte de fixação, rosca somente onde tem filete de rosca. Assim, qualquer um dos dois é muito utilizado. Então, foi como eu disse, ambas podem ser utilizadas. Então, ambas fazem parte do padrão de desenho industrial, independente da escolha, no caso do projetista, que seria vocês. Então, pode escolher qualquer uma delas para utilizar. Eu costumo fazer um tracejado, costume meu. Mas se quiser usar a linha contínua, também está correto. Essa linha, o Francisco, esse espaço depende do passo de rosca. Se for 1,5, 1,25, isso aí vai depender do filete de rosca que se apresentar. Então, se for, por exemplo, uma rosca de 1,5, vai ser 0,75 para cada lado, para poder dar a distância correta da rosca. Tem que ter o diâmetro nominal e o diâmetro externo, para aí sim entender a diferença de um para o outro. Quando a gente for fazer exercício sobre isso, eu vou especificar bem as medidas para vocês, para que esse tipo de confusão não aconteça, tá bom? Pode ficar tranquilo com relação a isso. Agora, os tipos de cabeça de parafuso. Nós temos aqui as 4 principais. Só existem essas? Não. Tem um exemplo que aí não consta, que é a chave Torx, que é a cabeça de parafuso Torx. Ela é muito comum em
em parafusos que são utilizados em motores de carro, mas não serão os mais comuns, não serão abordados aqui nessa disciplina, por exemplo. Então, na sequência que aí se apresenta da esquerda para a direita, nós temos o sextavado, que foi o primeiro que a gente viu quando a gente observou a classe de pressão, e também a representação de rosca naquela vista que eu apresentei para vocês. Tem aqui em seguida o parafuso Allen, a famosa chave Allen, que tem um sextavado interno, que ela também muito comum na utilização no dia a dia, tanto na indústria quanto em residências. A chave de fenda, também muito comum em residências. E tem a chave Phillips. Engraçado que a maioria das pessoas tem em casa não sabe o nome. Chama de estrela ou algo do tipo. Pelo menos as pessoas que eu conheço que trabalham na construção civil chamam assim. Não chamam de Phillips. Ou então escreve Phillips com F. Como é um termo ligado ao criador, né? Então é um sobrenome, então ele é em inglês. Então os mais comuns, da esquerda para a direita. Sextavado, Allen, que tem um sextavado interno, a chave de fenda e a chave Phillips. Então essas aí que vocês estão observando seriam as formas de representação correta no desenho, deixando sempre claro o centro desse no caso é uma circunferência, né? Então teria que deixar o centro bem visível, marcando com as linhas de centro, traço, ponto.